Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Dicas da Ike de Thelma. Eu sou a Ike de Thelma trazendo mais um vídeo novo aqui para vocês. E pessoal, eu já vou aproveitar e pedir para que você se inscreva, caso ainda não seja inscrito. Compartilhe os vídeos na rede social aí de vocês, é muito importante. Gostou do vídeo? Deixe o like. E não se esqueça, clique no sininho de notificação para vocês receberem toda novidade aqui do canal. E agora, sem mais enrolação, sem mais delonga, vem comigo, vamos ao vídeo de hoje. Pessoal, eu vou trazer para vocês, eu vou estar falando aqui neste vídeo sobre a orixá feminina considerada a grande mãe ancestral, a dona da lama, do barro, da terra, do lodo e de tudo que é antigo. Hoje eu estou falando sobre Nanã. Ela é a grande mãe ancestral. É a orixá que comanda o grande portal, ou seja, quando as pessoas estão desencarnando, estão passando, do Aê para o Orum, ou seja, da terra para o céu, é neste momento que ela acompanha aí e faz a proteção ali do portal e também deixa o corpo, ou seja, pega o corpo de volta e deixa o espírito ir para onde tem que ir. É uma orixá considerada também a mais antiga, ou seja, ela veio ali, surgiu bem no início de tudo, ou seja, só para vocês terem uma ideia, praticamente ela é a terra, ela é a lama, ela é o barro. Então, ela rege muito tudo isso e ela veio no começo, no início de tudo, até mesmo antes do homem. E inclusive tem um Itã que eu vou estar falando um pouquinho, os trechinhos dele aqui, que explica um pouquinho sobre isso que eu estou falando agora. Esta orixá, ela é uma orixá assim muito quisilada, então ela não pega a cabeça de homem, né? Ou seja, foi o que eu aprendi. Eu não sei, não posso mudar cada casa, cada costume, cada nação, mas o que eu aprendi é que além de Nanã ser uma orixá rara, não pega a cabeça de homem e ela ainda por cima é quisilada com o homem. Então, ela protege mais as Iabá, as mulheres, tá? Não quer dizer que os homens podem não ter nenhuma proteção dela. Pode sim, pois ela é uma orixá muito sábia e justa. Porém, ela vai favorecer, ela vai estar mais ao lado das mulheres. Nanã também é uma orixá que tem muito, mas muito assim, enredo com Oxalá, pois esse foi o seu companheiro, o seu esposo. E também traz uma grande regência, né? E anda ali junto também com Obaluaê. Por quê? Porque em alguns Itã mostra que lá atrás, né, quando Nanã teve Obaluaê, ela era uma orixá assim, muito orgulhosa e ela não aceitava nada que não fosse perfeito. Então ela meio que rejeitou aquele filho que nasceu com feridas, né, lepras, com vários problemas de pele e aí acabou sendo rejeitado por sua mãe Nanã. Porém, lá na frente, ela acaba se arrependendo e procurando Obaluaê e fazendo as pazes com seu filho. E a partir daquele momento, os dois têm uma convivência, uma união e regem junto muitas coisas da natureza. Então, por este motivo, os dois estão ali juntinhos. Além disso, podemos também dizer que Nanã não teve só Obaluaê, pois quando ela teve o Obaluaê e rejeitou esse filho,
Oxalá deu uma punição a Nanã. Ou seja, como você rejeitou o seu primeiro, você vai ter outros e cada um desses outros filhos vão ter um diferencial ou vão ser algo que vai chamar muito atenção por ser diferente. E aí, realmente, ela teve Oxumaré, Euá, teve Iroko, teve Nhançã, teve Ossan, e cada orixá desses, vocês vão observar que tem uma particularidade diferente, ou seja, um pouco diferente do tradicional. Mas mesmo assim, todos esses orixás foram muito amados por Nanã. Além disso, ela rege muito aquela fase da vida que as pessoas estão mais idosas. Então, ela é a protetora do idoso, da terceira idade, né, da sabedoria, do conhecimento, da ancestralidade e de tudo que rege isso. Ela também, apesar de ter, de ser uma orixá velha, né, com mais antiga, ela também rege um pouco as crianças, mas naquele sentimento, naquele amor, naquele cuidado, meio que parecendo não de mãe, mas sim de vó. Ela traz essa característica em relação aos filhos e às crianças. Nanã também é uma orixá que não aceita nada que é de metal e por isso também nada de ferro. Inclusive tem um Itã que conta o porquê que ela é quisilada com isso, né? Então que ela tem aí uma história, né? Um Itã, uma lenda aí com Ogum que explica bastante isso. Outra coisa que podemos observar é que quando se canta, se toca ou se tem uma festa para Nanã, quem é que dança? Só as mulheres. Então a roda das filhas de Nanã é só mulher que dança. Outra coisa, a gente também observa que as Ialorixá, Iaquequerê, Equede, né, Iaô, então elas dançam de um jeito mais lento, de uma forma mais curvada, como se estivesse representando mesmo a Nanã, ou seja, quando é a orixá, ela dança dessa forma, e quando são as filhas ou as mulheres ali do axé dançando para ela, elas representam um pouco da dança e do gestual da orixá, que é o que? Uma forma mais lenta, mais vagarosa, curvada e às vezes alguns movimentos como se lembrasse carregando uma criança. Ou seja, tudo isso é uma representação muito forte dessa orixá. Nanã também carrega o ibiri, é seu instrumento, e ele é exclusivo para afastar a morte, a negatividade e os eguns, por onde ela está ali passando no barracão. Então ela vai espantando mesmo, tá? Então, outra coisa é que ela é uma orixá da terra, do barro, e como ela cedeu o barro para a construção do primeiro homem, né? Então ela determinou que assim, ela dá no começo, mas ela quer de volta. Então é por isso que todas as pessoas, quando morrem, na maioria das vezes e na forma mais antiga e tradicional, elas são enterradas na terra, ou seja, da terra veio e para a terra volta. Também podemos dizer que Nanã é uma orixá muito respeitada e muito temida por todos. Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês também um pouquinho aí das características dos filhos de Nanã. Geralmente são pessoas que têm uma aparência, principalmente na fase jovem da vida, elas aparentam mais idade do que realmente elas têm. Tem uma certa tendência de serem pessoas muito inteligentes, tá? Aparentam ser sábias e elas são lentas, como se tivesse toda a eternidade para executar as suas tarefas.
São pessoas também que lidam muito bem com pessoas com mais idade, ou seja, a amizade, os colegas, o meio profissional, elas vão se dar muito bem, tanto com pessoas mais velhas, tá? Ou então pessoas muito mais novas que elas. E também pessoas assim com o diferencial da maioria. Então, quando tem aquela pessoa ali que geralmente tem uma opção sexual diferente ou é rejeitado por algumas pessoas, são essas pessoas que os filhos de Nanã vão acolher. Eles são acolhedor, então, e gostam muito de proteger, principalmente as pessoas que eles gostam. Então, tipo assim, são protetor. Além disso, são sinceros, tá? São pessoas que de pavio assim, um pouco acelerado, assim, no sentido de não ter muita paciência, tá? E também elas têm uma tendência, tá? De serem, assim, possessivos, um pouco ciumento, elas são rancorosas e vingativas, né? Elas podem até dizer que não, mas são, tá? Tem tendência também de terem, assim, alguns probleminhas de saúde e principalmente nas pernas. É uma da parte, assim, do corpo, né? Então, articulação, circulação, juntas, pode ter problema de varize, pode ter uma certa sensibilidade nas pernas. Geralmente as filhas de Nanã é assim, elas novas têm umas pernas muito bonitas, que chama muita atenção, na maioria das vezes. É lógico que existem exceções, mas na maioria das vezes vocês vão observar isso. Mas com o tempo, com a idade, elas podem apresentar aonde elas tinham mais beleza, elas podem vir a ter alguns problemas. Então precisa ter uma atenção maior. Também se dão muito bem com artesanato ou com culinária. Elas também gostam de ter o seu cantinho, de viver um pouco no seu mundo. Então, tipo assim, tem momentos que elas vão gostar de sair, passear, curtir, mas na maioria das vezes elas vão querer voltar para o seu refúgio, para sua casa e ficar ali no seu mundo, no seu cantinho. Elas também são ranzinzas e são pessoas que pode trazer um pouquinho de pessimismo. Além de tudo isso, é lógico que tem algumas exceções, tá? Então não é todas as filhas de Nanã, mas na maioria das vezes elas traz uma tendência que eu acho que é uma regência do orixá, da orixá, né? Que é às vezes assim, no decorrer da vida delas, né? Elas vão ter filhos e filhas e pode vir a acontecer delas ter perda, né? Ou seja, perder um filho ou uma filha, ou às vezes até mais de um. Então, elas podem trazer essa regência por causa do orixá, tá? Que acontece também nos casos de filhos e de filhas de Nhançã. Tem algumas qualidades de filhas de Nhançã que traz muito também essa característica, podemos dizer assim. E no amor, elas geralmente não têm muita sorte. Elas são pessoas namoradeiras, gostam de namorar, de se relacionar, mas na maioria das vezes elas não têm muita sorte no amor. Tirando algumas exceções, que aí quando é para ter sorte, aí tem até demais, tá? Mas na maioria das vezes, elas ficam ali meio que procurando, buscando e trocando de relacionamento até encontrar a sua cara metade. Ou seja, elas não são pessoas que, tipo, já dá sorte logo de cara, né? Elas vão ali procurando, lutando mesmo. E também podemos dizer que elas têm assim uma certa tendência de atrair pessoas que gostam de aproveitar de uma certa forma delas nesse sentido. Porque percebe que elas são carinhosas, que elas são atenciosas, que elas são cuidadoras e às vezes tem pessoas que gostam de se aproveitar um pouco disso. Então tem que tomar cuidado e bastante atenção.
Bom, pessoal, agora eu vou trazer para vocês um trecho de um Itã, porque o Itã mesmo ele é um pouco mais longo, mas tem vários Itãs, mas tem um que ele é meio específico e tem a ver com o que eu falei aqui na hora que eu estava comentando sobre a orixá. Então eu vou falar um pouco deste Itã. Itã da participação de Nanã na criação do homem. Conta um Itã que lá atrás, quando Olorum foi criar, né, teve a ideia de pedir para Oxalá criar o primeiro homem, né, moldar, então ele foi e pediu para Oxalá. Só que aí Oxalá foi e pegou o ar, não deu certo. Pegou a água e não deu certo. Pegou o fogo e não deu certo. Então tudo que ele pegava, né, todo tipo de material que ele tentava utilizar para moldar, né, fazer o primeiro ser humano, o primeiro homem, não dava certo. Ou era líquido demais, ou evaporava, ou era duro demais, não dava certo. Até que Nanã, sua esposa, vendo toda aquela luta de Oxalá, resolveu ajudar. Então ela foi lá no fundo das águas, bem lá no fundo, pegou o barro, a lama e trouxe. Entregou na mão de Oxalá e falou: tenta fazer com ele, com o meu barro. E aí Oxalá começou a fazer. E aí ele foi percebendo que deu certo, que com o barro de Nanã era fácil criar o homem, né? O barro ele era ao mesmo tempo que firme, mas ele era flexível e era fácil de Oxalá moldar. Então, com isso, o primeiro homem foi criado com o barro, a lama de Nanã. E aí, Nanã determinou: olha, eu cedo a minha lama, o meu barro, mas no final da vida eu quero de volta. E com isso, desta forma, realmente ficou. Nanã cedeu o barro, que é a nossa matéria, a nossa parte física. E Olorum deu o sopro da vida. E aí, no final, Olorum pega de volta o seu sopro e Nanã pega de volta ao seu barro, a sua terra. Pessoal, chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande axé para vocês todos. Um forte abraço da Equete Thelma. Tchau e até o meu próximo vídeo.